Olá, meus queridos alunos da Escola Júlia Alencar Fantinelli. Estamos dando início ao segundo semestre do ano letivo de 2020 e desde já quero dizer que estou com saudade, desde já quero dizer que a torcida é grande para que possamos voltar ao normal de nossa vida estudantil, tá certo? Então, Letícia Lobos, professora de língua portuguesa dos segundos anos da Escola Júlia Alencar. Bom, para esse segundo semestre, tendo em vista aí toda a dinâmica que nós estamos vivendo durante esse ano, durante esse período, a gente vai iniciar o segundo semestre falando para concluir, na verdade, a questão da Escola Literária Romantismo. A gente não concluiu no primeiro semestre, então a gente faz isso agora nesse primeiro período aqui do segundo semestre, que no caso aí para vocês é o oitavo, né? Então, para encerrar aí o romantismo, a gente tem que trabalhar os romances urbanos, tá certo? Então, o romance urbano ou de costumes, ele também é conhecido assim, como também é conhecido, caracteriza-se pela descrição das paixões, dos interesses e do comportamento dos membros da elite carioca brasileira no início do século XIX. Então, a gente pode ver como romance urbano ou como romance de costumes. E a maior característica desses romances, típico desses romances urbanos, é a questão das paixões, do casamento por interesse e do comportamento das pessoas do século XIX, já que se falando de literatura brasileira, mais especificamente no Rio de Janeiro, tá certo? O romance urbano pertence a um período da literatura brasileira posterior ao condoreirismo, que é a terceira geração romântica, e anterior ao romance indianista, que terceira geração nós já vimos, e o romances indianistas foi o último antes de nós ficarmos de férias, tá certo? Passar aqui, que eu já até li ali no slide anterior, mas as características aí a gente colocou aqui só uma, a gente fez assim um resumo do resumo para ficar bem sucinto para vocês, bem prático e bem dinâmico. Então, uma das características, esses romances abordam as intrigas amorosas e as desigualdades econômicas. O fim é, invariavelmente, feliz e com a vitória do amor. Tem que ser, né? Senão não tem graça. Final feliz. Aí nós temos aqui o projeto literário do romance urbano. Primeiro pontinho, ó, com histórias de amores impossíveis, encontro e desencontro das personagens, os romances urbanos conquistaram um público leitor ávido e fiel, o qual se divertia com os retratos bem-humorados sobre seus valores e costumes, incorporados aos textos como se fizessem parte dos enredos. Os leitores dos romances urbanos povoaram sua imaginação com as cenas e histórias da corte brasileira. Entre os anos de 1844, com a publicação do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e em 1875, com a publicação do romance Senhora, de José de Alencar. Então, aí a gente já cita dois escritores de suma importância nesse período literário, dois escritores que realmente abordavam essa questão dos romances urbanos, Joaquim Manuel de Macedo, e claro, obviamente, o cara, que é ele, José de Alencar, que não poderia deixar de estar aqui, né? Que inclusive foi o que mais escreveu, que mais caracterizou esse período do romance, tá certo? Inclusive existem vários livros dele, com perfis de mulher, aí o Senhora, Lucila, Diva, tá certo? Como era o público, né? No romance urbano. O romance urbano é considerado por alguns estudiosos como sendo um perfil literário desenvolvido não somente para tratar sobre os costumes da elite carioca, mas também desenvolvido e direcionado a esse público. Já que no início do século XIX, o número de brasileiros analfabetos chegava a 60%. Isso significa que apenas mais abastados tinham acesso à educação como prática formal e sistematizada.
Por isso, não é de se admirar que os leitores fiéis dos folhetins românticos fossem membros da elite, profissionais, liberais, rapazes e moças que seguiam os hábitos das cortes europeias, tá certo? Então, a galera que tinha mais esse acesso era ainda o pessoal, né, de classe mais elevada, né? O pessoal que tinha mais oportunidade. O Brasil ainda estava vencendo aí esse período de divisões de classe e o público de classe baixa estava começando a ganhar um pouquinho de força em relação a isso, mas ainda era 60% dos brasileiros ainda eram analfabetos. Então daí vocês tiram mais ou menos uma noção dos que tinham acesso realmente à leitura, a estudos e ao conhecimento, tá bom? A linguagem, como era essa linguagem do romance urbano? A linguagem dos autores do romance urbano é bastante acessível, sem muitos rebuscamentos. A descrição de cenários e personagens é uma das principais características dos autores românticos de maneira geral. Então, em todas as obras deles, né, José de Alencar, Manuel, eles procuravam detalhadamente escrever o cenário e as personagens sucintamente, detalhadamente, quer dizer. Então, a gente, quando começava a ler ali aquela obra, o livro, a gente conseguia imaginar, vivenciar mais ou menos como era tudo aquilo dali, da história narrada, tá certo? Além disso, o diálogo estabelecido entre narrador e leitores fez com que se sentissem como um amigo ou parente das personagens e, consequentemente, confidentes. Essa estratégia discursiva possibilitou a discussão e a difusão de comportamentos e valores, tá certo? Então, eles se engajavam tanto ali, eles vivenciavam tanto ali aquela história que eles acabavam praticamente pertencendo da família ou um amigo bem próximo a ser até confidente. Tá bom? Então, assim, pessoal, a gente estamos aqui dando início, né, ao segundo semestre, como eu já falei no início, e a gente vai agora trabalhar o romance urbano, mais especificamente brasileiros de José de Alencar, tá bom? Tem atividade lá do livro para que vocês possam começar a se engajar nesse conteúdo, se engajar nesse estudo dos romances urbanos, tá bom? Nós também vamos... Isso foi literatura. Agora, na gramática, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento do segundo semestre, nesse primeiro vídeo, nessa primeira atividade que nós vamos passar, nós vamos trabalhar na gramática os pronomes pessoais e os pronomes possessivos, tá certo? Lá no livro a gente passou uma atividade que inclusive é de interpretação, né? Gramática contextualizada, então é de interpretação, onde a interpretação é do discurso de Malala. Lembram que é o paradidático de vocês? Eu sou Malala? Pronto, lá vai ter o discurso dela e as questões vão estar aí engajadas nos pronomes pessoais e nos pronomes possessivos. Bom, como eu sempre falo para vocês na aula de português e de gramática, eu sempre relembro aí para vocês que vocês, ao longo do ano, estarão revisando as classes gramaticais. E nós agora que estamos no pronome. Então, assim, não é novidade, não é a primeira vez que vocês estudam os pronomes. Então, na verdade, é uma forma de revisar, de reforçar, tá certo? Os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso, né? Lógico, ou seja, aos agentes envolvidos no enunciado. Podem ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. E aí nós lembramos que tem singular e plural. São elas, primeira pessoa, vamos lembrar, eu no singular, no plural, nós. Segunda pessoa, tu no singular, vós no plural. E a terceira pessoa, ele e ela no singular, eles ou elas no plural, tá certo? Aí bem aqui embaixo tem um exemplo, aquela cadeira é vermelha. O verbo está conjugado em que pessoa? Aí eu coloquei aqui, ó,
na terceira pessoa. Porque cadeira, pelo que a gente vê aqui, ó, pelo que a gente percebe, né, ou pelo que a gente entende, apesar de não ser ser humano, mas a palavra está no feminino. E aí, por isso que se refere a ela a cadeira, tá bom? A gente colocou aqui no slide um resumozinho, bem específicozinho dos pronomes, ó, tá certo? Ó, que eu não vou nem ler, tá bom? No singular, ó, os pronomes retos e os pronomes oblíquos. E no plural, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, dos pronomes retos e dos pronomes oblíquos, tá certo? Mas também no livro vai ter lá um quadrozinho que vocês estiverem fazendo atividade, vocês vão ver que tem um quadrozinho lá também, reforçando para vocês a questão dos pronomes pessoais. E os possessivos, meu povo? Pronomes possessivos são aqueles que se referem às pessoas do discurso também, né? Indicando ideia de posse, né? O nome possessivo já tá dizendo posse. Grava esse nome, posse. Aí a gente tem um quadrozinho dos pronomes possessivos. Número é a pessoa, se é singular ou plural, tá certo? Aí a gente tem singular, primeira pessoa. Quem são os pronomes possessivos que se referem a eu? É o meu, minha, meus e minha. Singular e plural, todo tempo. Singular e plural, tá certo? Segunda pessoa pode ser o teu, tua, teus e tuas. Na terceira pessoa pode ser o seu, suas, seus e suas. Tá bom? Quem são os pronomes possessivos na primeira pessoa do plural? Aí tá aí a tabelinha, ó. Nosso, nossa, nossos e nossas. E na segunda pessoa, Letícia? Vosso, vossa, vossos e vossas. E a terceira pessoa, que é a mesma do singular, seus, suas, seus e suas, tá bom? Então, só a nível de revisar, de reforçar. Vocês viram isso lá no 7º ano de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês possam estar fazendo as atividades, tentando fixar alguma coisa. Dúvida a gente se encontra no Google Meet na última semana de agosto, para tirar todas as dúvidas existentes e que ficaram, tá certo? Então, eu aguardo vocês lá, especificamente o segundo B, segundo C, segundo B não, perdão, segundo C, segundo D, segundo E, segundo F e segundo G, tá bom? A gente se vê lá, a gente tira dúvidas lá, corrija as atividades lá. E é isso, pessoal. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E não esqueça de deixar o like de vocês, tá bom? Um beijo, um abraço e saudades. E até o próximo vídeo. Tchau, galera!